Fala galera, beleza? Na aula de hoje vamos ver sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então, vamos lá! O que é dissertar e argumentar? Para que você consiga entender como que se constrói um texto dissertativo argumentativo, você precisa compreender o que é dissertar e o que é argumentar. Dissertar é expor, explicar ou interpretar ideias sobre um determinado assunto. Então, para que você consiga produzir um texto dissertativo argumentativo com bastante eficácia, você deve ser capaz de expor as suas ideias, explicá-las e até mesmo interpretá-las durante o seu texto, de forma que você possa convencer o seu leitor. E a argumentação é o quê? Argumentar é defender uma ideia, uma opinião, o seu ponto de vista. É você defender a sua tese. É você tentar comprovar durante todo o seu texto que você é o dono da razão, que você está certo. Ou seja, a sua função é fazer com que o leitor, o ouvinte, aceite a sua ideia, creia na sua ideia. Então, um texto dissertativo argumentativo é isso. É a sua capacidade de expor as suas ideias de forma clara, concisa, coerente, explicar, comprovar a sua tese. Um texto dissertativo argumentativo possui 5 aspectos que devemos entender em sua totalidade. Na aula de hoje, a gente vai ver por cima como que funcionam esses aspectos. A gente não vai se aprofundar nessa aula, nesses aspectos. Nós teremos, posteriormente, uma aula no qual estaremos abordando cada um desses aspectos. Tá? Então, vamos ver por cima aqui, tema que está ligado à coletânea de textos, título, introdução, desenvolvimento e a conclusão. Tema da redação. Tem muita gente que confunde tema com assunto, e ambos são totalmente diferentes. Assunto, ele tem um significado mais amplo, ele é global, e o tema é um recorte desse assunto. Para que você possa entender melhor, vamos a um exemplo. Televisão é um assunto, ou seja, televisão é algo bastante amplo. Quando vem à sua mente a palavra televisão, você pode pensar numa série de fatores, numa série de coisas relacionadas à televisão. Agora, a influência da televisão no comportamento das pessoas, isso já é um tema, já é um recorte do assunto televisão. Quando eu falo televisão, alienação ou não, eu estou fazendo um recorte do assunto televisão, ou seja, estou fazendo uma delimitação desse tema. Em um texto dissertativo argumentativo, iremos trabalhar com 2 possibilidades de temas. Os temas podem ser objetivos ou eles podem ser subjetivos. Existem bancas que têm preferências mais por temas objetivos e outras mais por temas subjetivos. E tem bancas que gostam de trabalhar com as 2 modalidades. O que então são temas objetivos? Temas objetivos são baseados em fatos concretos. Nós temos um exemplo aqui, o alcoolismo entre os jovens, publicidade infantil em questão no Brasil, desafio da mobilidade urbana no Brasil. Perceba que são temas concretos. Vocês lembram daquilo que foi ensinado para nós durante o ensino fundamental sobre substantivo concreto e substantivo abstrato? É quase a mesma ideia. O que nos foi passado foi que substantivo concreto é aquilo que a gente vê, aquilo que a gente toca. Embora não seja somente isso, mas tem a ver sim com a ideia de concretude. E abstrato é aquilo que a gente não vê, a gente não percebe, a gente não toca. É mais ou menos assim. Estou fazendo essa analogia para ficar mais fácil de você entender o que é tema objetivo e o que é tema subjetivo. Então, os temas objetivos eles são concretos. A questão do alcoolismo, o álcool, a gente consegue ver o álcool, a gente consegue pegar no álcool. Publicidade infantil, essa publicidade a gente vê em jornais, em revistas, na televisão. O desafio da mobilidade urbana no Brasil, a gente vê a precariedade das vias. Enfim, tudo isso são fatos concretos. E o que são, então, temas subjetivos? São temas baseados em fatos abstratos. Exemplo, o amor no panorama contemporâneo. O dinheiro traz felicidade? O altruísmo e o pensamento a longo prazo ainda têm lugar no mundo contemporâneo? Ou seja, temas abstratos, temas que falam de algum tipo de reflexão sobre o amor, sobre a felicidade, sobre a alegria, sobre a esperança, enfim, são temas abstratos, bem filosóficos. Como eu disse, essas 2 abordagens, temas objetivos ou subjetivos, podem aparecer na sua proposta de redação. Título da redação.
Como foi falado também, nós vamos nos aprofundar posteriormente em cada um desses aspectos. Então, a priori, eu gostaria que você acatasse a seguinte dica: se a prova não pedir para colocar título, é porque ele não é obrigatório. Eu fico vendo muitos alunos desesperados. Nossa, que título que eu coloco para minha redação? Como que eu faço um título? Calma, a questão do título é muito simples e a gente vai ver mais para frente. Vamos conhecer então quais são as estruturas de uma redação. É sabido que uma redação dissertativa argumentativa é composta de introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, vamos conhecer um pouco sobre essas estruturas. Introduzir significa levar algo, alguma coisa, para dentro. E no texto dissertativo ou argumentativo, nós vamos introduzir, nós vamos levar para dentro do nosso texto o tema da redação e a tese. Então, introdução é a parte na qual devemos apresentar de maneira clara o tema que será tratado e formular uma tese que deverá ser discutida e provada durante o seu texto. A gente vai ver que essa discussão e essa comprovação dessa tese, ela deverá ocorrer nos parágrafos de desenvolvimento. Nós temos um exemplo aqui de uma introdução com o seguinte tema: o poder de transformação da leitura. A civilização humana está plantada no solo do conhecimento e em suas raízes se encontra a leitura. Ela dilata a cognição humana, desencadeando transformações fisiológicas e sociais, tanto na base da sociedade, as crianças, quanto no topo, os idosos. Perceba que essa introdução possui 2 períodos, e eu dividi esses períodos. No primeiro período, o trecho que está destacado em verde claro, o autor se preocupou em contextualizar o tema da redação, ou seja, ele falou para o leitor: olha, eu vou dissertar, eu vou discutir sobre leitura. E no segundo período, o trecho que está destacado em laranja, ele complementa essa contextualização do tema, anunciando que ele vai falar sobre as transformações e ainda formula sua tese. Ele fala que a leitura dilata a cognição humana, desencadeando transformações fisiológicas. Ou seja, na opinião do autor, a leitura faz bem para a saúde e beneficia a sociedade em geral, principalmente as crianças e os idosos. Essa é a opinião do autor. E o autor vai ter que defender essa tese, essa opinião durante os parágrafos de desenvolvimento. Ou seja, ele vai ter que comprovar por meio de argumentos fortes e consistentes que a leitura de fato pode transformar a sociedade, pode transformar as pessoas. Desenvolvimento é a parte do texto em que se desenvolve a argumentação por meio de opiniões, dados, levantamentos, estatísticas, fatos e exemplos sobre o tema, a fim de que sua tese seja defendida com prioridade. Então, como eu disse, é nessa parte que você deve comprovar que a sua tese, que a sua ideia é verídica. Você tem que ser capaz de convencer o seu leitor de que você está certo. Pense num tribunal. O advogado tenta defender o seu cliente, tenta convencer o juiz acerca de alguma coisa. E na redação é a mesma situação. Envolve a mesma questão da arte da argumentação, da persuasão. Você vai tentar convencer o seu leitor de que você está certo, de que a sua ideia ela é verídica. Para isso, você vai precisar apresentar aqui dados, levantamentos, estatísticas, fatos, exemplos, tudo isso para que você consiga defender a sua tese, comprovar de fato que você está certo, que a sua ideia é coerente. Vamos a um exemplo com o tema O Poder de Transformação da Leitura. É a sequência do texto. Essas mudanças se devem à importância da leitura no processo de aprendizagem. Sua frequência cria familiaridade com o mundo da escrita, que, por sua vez, facilita a alfabetização e ajuda em todas as disciplinas, visto que o aprendizado escolar está pautado no livro didático. Assim, ler é uma forma de ter acesso às informações e, com elas, obter desenvolvimento intelectual. Portanto, a educação possui simbiose com a leitura e, por isso, uma criança que começa a ler cedo está muito mais preparada para os estudos, para o trabalho, consequentemente para mudar suas condições de vida. Esse parágrafo de desenvolvimento é o primeiro parágrafo de desenvolvimento desse texto. Possui 4 períodos. Perceba que no primeiro período, trecho aqui que eu destaquei em vermelho, nós temos o tópico frasal.
Todo parágrafo de desenvolvimento tem que ter um tópico frasal. Fiquem tranquilos, nós vamos nos aprofundar nisso em aulas posteriores. A priori, entenda que um parágrafo de desenvolvimento tem que ter um tópico frasal. E o que é tópico frasal? É um resumo, é uma síntese daquilo que você vai ampliar, daquilo que você vai discutir no seu parágrafo de desenvolvimento. E o segundo e terceiro período, que estão destacados da cor laranja, é o processo de discussão, de comprovação do seu tópico frasal. O autor aqui nesse parágrafo se propõe a discutir sobre a importância da leitura no processo de aprendizagem. E no trecho em laranja, ele discute e amplia essa questão da importância da leitura dentro desse contexto de aprendizagem. E por fim, no último período, o trecho que está destacado em amarelo, o autor fecha a sua ideia. O autor conclui o seu parágrafo de desenvolvimento. Com isso, a gente consegue perceber que um parágrafo de desenvolvimento, para que ele fique completo, ele deve conter um tópico frasal, uma ampliação, uma discussão desse tópico frasal e um fechamento das ideias. Porque você vai expor as ideias no parágrafo e você tem que fechar, concluir ali o seu raciocínio. Vamos conferir, então, o segundo parágrafo de desenvolvimento desse texto. Nesse contexto, a leitura expande as referências individuais, pois por meio dela agrega-se saberes desconhecidos. Sendo assim, o hábito de ler induz o cérebro à plasticidade neural, a capacidade dos neurônios de criarem novas interligações. Logo, estudos como o do neurocientista francês Stanislas Dehaene comprovam que manter esse hábito contribui para retardar os efeitos da senilidade na idade avançada. Isso porque uma mente ativa sofre menos com a morte natural dos neurônios, visto que as sinapses são mantidas por interligações alternativas criadas no decurso da vida. Esse segundo parágrafo de desenvolvimento possui 4 períodos. O primeiro período, como eu disse, deve conter o tópico frasal, que é o resumo, a síntese do que será ampliado no seu parágrafo de desenvolvimento. O tópico frasal aqui é sobre a questão da expansão das referências individuais. Ou seja, o autor continua falando aqui sobre os benefícios da leitura, sobre os aspectos em que a leitura pode transformar o indivíduo, a sociedade. E o segundo período, aliás, do segundo período em diante, que é o trecho destacado na cor laranja, o autor amplia essa questão. Ou seja, ele realiza uma discussão, ele comprova essa questão da expansão das referências individuais por meio da leitura. Ou seja, ele reafirma aqui que, de fato, a leitura pode transformar o indivíduo, a sociedade. Aí você pode se perguntar, poxa, mas e onde está o fechamento? Porque você falou que um parágrafo de desenvolvimento tem que ter tópico frasal, ampliação e fechamento. Esse fechamento ele está misturado com as ideias aqui que foram expostas. Então, por isso que eu não destaquei. Ela está dissolvida dentro desse parágrafo. Mas a gente, ao ler, consegue perceber que há um fechamento das ideias. Ou seja, as ideias foram expostas, interligadas e amarradas. Elas não estão soltas. É isso que o aluno tem que ter em mente. Ele tem que saber expor um assunto, expor uma ideia, relacionar essa ideia com o tema e finalizar essa ideia, fechar. É isso basicamente o que deve ocorrer no desenvolvimento da redação. Conclusão é a parte final do seu texto. Aqui deve conter um resumo sobre os principais aspectos que envolvem a temática do texto, podendo se propor intervenções para solucionar algum problema. Então, continuando com o texto, com o tema O Poder de Transformação da Leitura, vamos ler então o parágrafo de conclusão. Portanto, é consenso que a leitura é o combustível de um cérebro e uma mente saudável, além de ser a principal ferramenta da educação, e assim, de transformação social. Dessa maneira, os pais devem introduzir a leitura o quanto antes na vida dos seus filhos, para a criação de leitores assíduos e, consequentemente, uma sociedade com menos desigualdade e com idosos mais sadios. Perceba que esse parágrafo de conclusão possui 2 períodos. O primeiro período, o trecho destacado em laranja, possui um resumo dos principais aspectos que foram abordados no texto. E o segundo período possui uma proposta de intervenção, ou seja, o autor propõe aqui uma solução quando ele fala que os pais devem introduzir a leitura
o quanto antes na vida dos seus filhos. Para vestibulares e concursos públicos, a proposta de intervenção não é obrigatória. Já para o Enem, ela é totalmente obrigatória. Ainda é bom frisar que alguns textos, alguns temas de redação, praticamente pedem uma proposta de intervenção. Nesses casos, é interessante que o aluno faça, mesmo não sendo obrigatório no caso dos vestibulares e concursos públicos. Então, o objetivo dessa aula é que você visualize todo esse processo de produção textual, a produção de uma redação dissertativa argumentativa, com uma visão por cima. O objetivo dessa aula não é esgotar todo o conteúdo, mas é fazer que você entenda todos os aspectos que estão relacionados com a feitura dessa redação. Como foi dito, posteriormente estaremos ampliando todas essas questões. Participe do nosso desafio de redação no Telegram. Aprenda a redação de uma forma inovadora, prática e objetiva. E o melhor ainda, de forma totalmente gratuita. No nosso grupo no Telegram, eu estarei sanando dúvidas dos alunos acerca desse conteúdo, estarei ampliando todas essas questões que foram debatidas, discutidas na aula de hoje. O link para a entrada do nosso grupo está na descrição do vídeo. Até mais!